Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite, amada igreja do Senhor. Lindo louvor, né? Como um farol que brilha à noite, né? Que o Senhor nos use, que o Senhor me use nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a liderança pela confiança de ter me convidado para estar aqui compartilhando algo do que o Senhor colocou no meu coração. Agradeço a liderança, agradeço os pastores pela confiança. Agradeço a minha família, essa reflexão que eu vou trazer aqui hoje é fruto da nossa mesa, do nosso devocional, das nossas conversas. Fernanda não está aqui, está me vendo ali. Amor, eu te amo, obrigado por tudo. Gabi está aqui. Vamos orar, né? Para a gente se acalmar, para eu me acalmar, né? É a primeira vez, essa oportunidade. E quando eu estava ali atrás, estava vindo um vídeo, né, na minha mente, onde tudo começou, num culto de família, na minha família. Aí vem a evolução, né? Aí vai célula, escola ministerial, e hoje, pela misericórdia do Senhor, né, falando para a amada igreja do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor já está falando aqui nesse lugar, através desse louvor lindo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito aqui e vai fazer. Te peço, Senhor, que eu seja apenas um mensageiro aqui nessa noite, a trazer a mensagem do céu, Senhor, para a Tua amada igreja. Te peço, Pai, que somente a Tua voz seja ouvida aqui nesse lugar, e a começar por mim, Pai. Sejam caladas todas as vozes contrárias à Tua, Pai, para os propósitos que o Senhor tem para realizar aqui nessa noite. Te peço, Senhor, que o Teu espírito de sabedoria e de revelação esteja à vontade aqui nesse lugar, Pai, dando a mim, Senhor, ousadia para falar da Tua palavra, e aos Teus filhos, Senhor, que eles possam entender a Tua palavra, Pai. Ousadia para mim, para falar da Tua palavra, e aos Teus filhos para entendê-la, Pai. Me capacita a falar o que está no Teu coração, e que eu venha lembrar tudo que o Senhor colocou no meu coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no mês da fé, né? No ano da fé, e Deus colocou algo no meu coração, que eu vou compartilhar aqui hoje. O tema que eu escolhi para essa noite é: hoje se cumpre essa palavra. E que palavra é essa, né? Nós vamos ver que palavra é essa. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 26, do versículo 16 até o versículo 21. Tá bom? Nós estamos sem o PPT aqui na tela. Ele está disponível. Eu fui informado, né, que ele está disponível online pelo YouTube. Eu ali atrás eu ainda compartilhei em alguns grupos. Se você de repente receber, você pode de repente acompanhar do teu celular o PPT que eu distribuí aí. Ok? Lucas capítulo 4 é o terceiro livro da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro capítulo do Novo Testamento. Vamos lá. No 16. Chegou a Nazaré, onde fora criado. Entrou num dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. O 17, passa. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. Próximo, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Próximo, o 19. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, no 20, próximo. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém. Então eu fico imaginando essa cena. Eu imagino, e eu até, quando eu imagino mesmo,
Jesus ali naquele momento, na sinagoga, que era a igreja da época, né? Era onde se realizava o encontro dos filhos de Deus. E igual como está sendo aqui agora, todo mundo olhando para ele, está todo mundo me olhando. Então, ele tinha uma fama de mestre, né? A fama de mestre corria nas cidades, nas vizinhanças, naquela região por onde ele andava, ele é conhecido como mestre, né? Então, essa fama já corria. E aquele dia, o que estava acontecendo ali? Os judeus, nas sinagogas, e até o dia de hoje é assim que funciona, eles cumprem rigorosamente aquele mandamento lá de Deuteronômio, que diz que a lei tem que ser lida, a Torá, né, que são os 5 primeiros livros da lei, ela tem que ser lida diante dos filhos de Deus. Então, eles fazem dessa forma. Aos sábados, onde eles ensinam a palavra, né, aos sábados, eles se reúnem ali e tem uma formalística para isso. O que acontece? O que eles fizeram? Eles pegaram todos esses livros, esses 5 livros, e separaram em porções, pelo número de sábados que tem no ano, para que seja lida a Torá anualmente. Então, a cada sábado, uma porção. Isso aí é chamado, a forma como é feita. E aí, para cada porção, onde é lida o texto da Bíblia, da Torá, tem um correspondente texto profético e alguns outros escritos sagrados. Então, qual é a dinâmica ali? É lido diante de todos a porção da Torá semanal, que é chamado lá no hebraico Parashá, e aí em seguida vem a Haftará, que é a explicação. Aí vem um sábio, um rabino de alto escalão, alguém reconhecido na comunidade como sábio. Então ele foi lá e leu o que nós lemos aqui em Lucas 4, do 16 e 17. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele repetiu o que foi lido, o que deveria ser lido, e na hora de explicar, o que ele faz? Ele devolve a lei e vai se sentar no seu lugar. O pessoal ficou, ele não vai explicar nada? Que sábio é esse que não vai explicar nada? O que estava acontecendo ali? Ele tão somente falou, hoje se cumpre essa escritura. Então, para poder a gente contextualizar tudo isso, eu já comecei nessa contextualização explicando essa dinâmica. Então, eu separei 4 aspectos daquele episódio em si ali. E o primeiro diz assim, pode passar aí o slide. Jesus tinha acabado de ser revestido do Espírito Santo em seu batismo no Jordão. Então, o que estava acontecendo ali? Ele tinha acabado de ser batizado. Lembra? Muitos devem lembrar aqui que Jesus ele tinha sido batizado e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lembra? E lá ele foi provado, lá ele foi tentado pelo inimigo. Então, isso tinha acabado de acontecer. Ele tinha sido revestido pelo batismo, lá com João Batista, lembra que o Espírito Santo veio sobre ele e ele foi revestido de poder. Dali, o poder do Espírito, o texto diz, o levou para o deserto para ele ser tentado. E lá ele foi provado por 40 dias, conforme ele jejuou, e foi tentado em vários aspectos, certo? Então, e ele foi, lá no batismo, ele cumpriu a justiça, né? Ele não precisava se arrepender de pecados, mas ele foi lá, e lembra que quando ele chegou, João Batista, a primeira coisa que ele falou, reconheceu e falou, tu vens a mim, eu é que tenho que ir a ti. Ele reconheceu, Deus revelou a ele, que aquele ali é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu é que preciso ser batizado por ti. Lembra do alto de Páscoa que Jesus falou, João, cumpre que a justiça seja feita. Que justiça é essa? Ele tinha que descer as águas para quê? Para ser consagrado ao ministério que ele ia exercer. Ele foi consagrado. Pelas águas do batismo, ele foi empoderado pelo Pai, né? Logo em seguida, quando o Pai disse, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Vocês lembram disso? E aqui eu já trago a primeira reflexão para hoje. Jesus não tinha pecados e cumpriu essa justiça, ele foi lá. E nos dias de hoje? Talvez você, alguém aqui, eu não sei, não fique estampado, né? Eu sou batizado, eu não sou, né? Não se trata de estar pronto ou capacitado, mas de ser capacitado. A capacitação vai vir após isso, é uma caminhada. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando
até se tornar dia perfeito. É uma decisão que você toma. Eu quero me batizar, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor e aí seguir nesse caminho. Amém? O segundo aspecto, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, como eu já adiantei algo aqui, né? O Espírito que o ungiu o levou para o deserto para ser provado. Então, ele foi provado em 3 aspectos. Na sua identidade, lembra que o Satanás falava assim, se tu és o filho, ele tinha acabado de receber a confirmação do Pai, tu és o meu filho amado e eu tenho muito prazer em ti. Mas o Satanás ali, ele já vinha, você é filho de Deus mesmo? Por que você está aqui passando fome? Provavelmente assim, né? Nesse contexto assim, se tu és o filho de Deus, tá? E é assim conosco, tá? Não aceite isso. Se Satanás colocar isso na sua mente, você estiver passando por algum processo de tentação ou de provação, não aceite essa palavra, porque é assim que ele faz, tá? Jesus foi tentado no propósito. A missão, qual era a missão? Não era chegar chegando, né? Como dizem aí. O propósito era fundar a igreja, discipulando com exemplo, se entregar por ela e não afirmar poder, não transformar pedra em pão, não dar ordem a anjos. Não era essa a missão dele, certo? E ele foi tentado também a cumprir a missão com um atalho, tipo assim, Jesus, vem cá, se prostra e me adora, que eu vou te dar tudo que, porque foi me dado, eu te dou também. Ele foi tentado nisso, mas ele não precisava, porque ele tinha tudo com o Pai, mas ele se esvaziou e veio para cumprir a missão, assumindo a forma de servo. Aí aqui eu trago essa segunda reflexão. Está sendo assim com você? Depois que você aceitou Jesus, ficou mais difícil? Perseguição, tempestade, lutas. Creia, esse deserto que você pode estar passando aí é temporário, tá? Ele vai passar. Se apegue na palavra de Deus. Lá em Tiago 1,12 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam, tá bom? Essa promessa também é para mim e para você, tá bom? E aí nós vamos passar para o terceiro aspecto. Pelo poder do Espírito, Jesus foi levado à sua cidade de origem. Então note que aí, que o poder estava com ele. O poder o levou para o deserto, o poder levou ele de volta para cá. O texto diz aí, ó, vamos ver aqui, ó, no 14. Lucas 4:14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região, certo? Aquela fama que eu falei, que ele tinha de mestre, já estava correndo antes dele chegar, certo? Então, pelo poder do Espírito, voltou para a Galileia. Não à toa, ele é conhecido como o quê? Jesus de Nazaré, o Galileu. Então, eu trago aqui, né? Os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Então, essa é a marca. Se nós somos filhos de Deus, e essa é uma palavra que está lá em João, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E assim foi com o Filho de Deus, o unigênito, né? E assim é com cada um de nós quando somos filhos de Deus. Então, aqui na terra, Jesus se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo, para cumprir sua missão, como eu falei. Um servo como nós. Qual a característica? Nós não conseguimos fazer nada sem a capacitação de Deus. Então, ele era 100% homem, era 100% Deus, mas também era 100% homem. Então, ele precisava desse revestimento do Espírito, dessa unção sobre a vida dele, para que ele conseguisse cumprir o propósito de Deus, né, na vida dele e que nos alcançou, né? E o que aconteceu aqui nesse aspecto? Como o texto diz, no seu lugar de origem não creram nele. No versículo 15, ele ensinava nas sinagogas e por todos era elogiado. No entanto, quando chegou lá, ele ensinava nas sinagogas, nas vizinhanças todas, ensinando todo sábado. Mas quando ele chegou na dele, na cidade de origem, qual foi a primeira palavra que falaram mais ali no 22?
no versículo 22, ué, não é esse o filho o filho de José? Não é esse o carpinteiro? Já tentando rebaixar a autoridade dele. E aí eu trago essa terceira reflexão. Tem sido assim com você? Lá no seu lugar de origem, na sua família, no seu trabalho, onde você retorna, onde um dia você não era regenerado, você não tinha sido alcançado pelo reino de Deus, e agora Cristo te libertou, Cristo te deu uma nova vida, você traz o reino na sua vida, e aí lá no lugar de origem onde você vai, as pessoas não acreditam em você, ou você não tem assim tanta autoridade para falar como você tem para falar em outros lugares. Isso é uma marca, tá? É uma marca do reino de Deus, tá? Jesus disse que o servo, ele não é maior que o seu senhor, né? Então, isso, se aconteceu com ele, pode acontecer conosco, tá bom? No próximo aí, o quarto tópico, Jesus ensinava com autoridade. Ele não fazia como os fariseus e sábios da época. Eles ficaram admirados justamente por isso, porque ele fez diferente, certo? O que os sábios da época faziam? Ali naquele momento de fazer aquela reflexão com o texto profético, eles começavam a citar coisas intermináveis, sábios que já morreram, que deixaram obras, e ficavam em cima daquilo ali, mais por uma vaidade do que por vontade de aprender a palavra de Deus, mais para poder querer aparecer do que para poder, sim, ser transformado pela palavra de Deus. E isso o nosso Jesus não fez, certo? Eles chegavam e citavam, como disse Gamaliel, como disse Hilel, como disse Maimônides, e aí começa a citar coisas, e aí isso com certeza segrega, porque as pessoas que não acompanham, não entendem, e nós sabemos que o nosso Jesus, ele foi uma pessoa simples, foi humilde, ele foi, né, para todos, ele veio para todos. Se ele falava com pescadores, ele trazia o ensino sobre pesca. Se ele falava com agricultores, ele falava sobre semeadura. Então, isso era uma coisa que ele não era, né? Arrogante. Ele usava a autoridade do Espírito e a palavra de Deus para poder convencer. Então, isso já foi algo que marcou aqueles sábios ali. E temos então aqui, eu trouxe um sábio conhecido de todos nós, né? Paulo, o apóstolo Paulo, meu discipulador, o apóstolo Paulo de Saulo, de Tarso, criado aos pés de Gamaliel, que depois de se render ao Senhor Jesus, ele disse que toda aquela tradição legalista era como lixo para ele. Ele diz esterco, né? Lixo, não valia de nada. Tão somente o que valia? A experiência, a excelência do conhecimento de Jesus. Isso era o maior valor, que ele reputava como o maior de todos. E então, aí eu pergunto para vocês, o que isso serve para nós hoje? Eu tenho um próximo PowerPoint. O que isso nos diz hoje? O que isso mostra para nós, né? Jesus disse que ele era ungido, né? Coberto pelo Espírito. Ele falou, o Espírito me ungiu para pregar, para alguma coisa, como nós lemos o texto. E o que isso nos afeta hoje? Próximo, Jesus nos deixou a promessa. Está lá em João 14, 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12. Próximo. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Olha que excelente, esse é o princípio do discipulado, né? Eu estou aqui te ensinando como faz, eu estou aqui resolvendo, mas presta atenção, porque eu não vou estar aqui para sempre. Eu vou sair e você vai vir e vai fazer as mesmas coisas, ou ainda maior, o meu teto vai ser o teu chão. Amém? É lindo isso. Então aquela profecia que ele leu ali, né, na sinagoga, cabe também a nós. A gente também pode abrir ali e ler como se fôssemos o próprio Jesus lá na sinagoga. O Espírito do Senhor me ungiu. E eu trouxe aqui como exemplo, né? Mas como assim que você está dizendo? Alguém vai fazer algo mais do que Jesus? Sim, primeiro porque ele disse que sim. E um exemplo que eu trago, muitos devem conhecer, o evangelista Billy Graham, já dorme no Senhor. Esse homem, ele pregou para nada mais, nada menos do que 3 milhões de pessoas em rede nacional. Jesus não fez isso. Ele só
só. Ele, ali em Jerusalém, nas cidades vizinhas, implantou o reino. Amém? Então, essa obra aí, alguém veio e fez mais, certo? Portanto, ser ungidos, cobertos pelo o Espírito Santo, sim, essa palavra é para nós também. Mas note que está escrito lá, ó, ele me ungiu para, sempre vai ter. Em cada vez que ele fala, o texto diz, ele me ungiu para. Tem uma finalidade, não é à toa, não é à toa. Não é para ficar em casa, definitivamente não. Você não vai ter, imagina o investimento da unção sobre a sua vida. Quantos sábios, quantos irmãos deram a vida pela obra de Deus, pelo reino de Deus que está avançando até os nossos dias de hoje, desde Jesus até agora. E é como um presente, né, que Deus dá para esse vai ter essa unção, esse vai ter essa, aquele vai ter aquela. Para quê? Para ficar em casa assistindo YouTube, assistindo Netflix, assistindo... Ah, não, mas eu estou assistindo pregação no YouTube. Passa, não gostei. Passa, não gostei. Será que é assim? Será que esse é o propósito que Deus tem para mim e para você? Definitivamente não. Se ficarmos parados em casa, nós vamos virar o quê? Monumento. Vai ficar só como saudoso, entendeu? Ah, é muito bonito, mas o governo do Espírito não é um governo parado, é um governo de movimento, movimento que se move. Ele está aqui, daqui a pouco ele está ali. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus são como o vento, que não sabemos de onde vai, de onde vem, nem para onde vai. Assim são os filhos de Deus. Amém? Então, diante desse contexto todo que eu trouxe, eu vou trazer agora 3 propósitos dessa unção, baseadas nesse texto de Isaías 61, que Jesus afirmou ali naquela sinagoga, e isso impacta para nós até os dias de hoje. Então, primeiro, 3 propósitos da unção do Espírito Santo sobre nossas vidas, baseado nesse texto, o Espírito me ungiu para, que está em Lucas 4, versículo 18 e 19. Aí eu começo aqui com essa introdução, ó. Qual o significado de Messias? Messias, em hebraico, que é a transliteração de Machia. No grego, Christos, né? É o ungido, aquele que é coberto, revestido pelo Espírito Santo. Certo? Jesus é o Messias, mas ele não declarou isso pessoalmente, né? Hoje a gente tem aqui a Bíblia já toda encadernada, bem bonitinha, revelada, mas naquela época isso não era revelado, principalmente na época que ele estava ali, por isso que as coisas, tudo era novidade, todo mundo se assustava, os discípulos não tinham essas referências que a gente tem hoje, não tinha as ajudas que a gente tem, né? Hoje os nossos desafios são outros, né? Então, ele preferiu fazer o que naquela época? Mostrar na prática e nos ensinos. Apesar dele ter revelado para 2, eu lembro aqui, 2 pessoas ele revelou, mas em particular, não publicamente. A mulher do poço e o homem que foi curado de cegueira, que foi expulso do templo, porque do templo, porque ele estava atribuindo aquele milagre de ser curado de cego de nascença a Jesus. E aí expulsaram, no meio daquela confusão toda, expulsaram, ele ficou meio transtornado. E Jesus foi lá e encontrou com ele, assim como parecido o discurso que ele teve com a mulher lá do poço. E eles ali abrindo o coração e falando, mas eu quero muito, eu estou aqui só parafraseando, tá? Eu quero muito. Aí Jesus deu ali a palavra de empoderamento para eles. Aí eles, sim, quando o Messias vier eu vou acreditar. Ele, ei, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Então foi raro, muito raro essa declaração, até porque ele não tinha um propósito para ele não podia já sair se declarando. Ele tinha um momento certo para poder se entregar voluntariamente por todos nós, certo? Então, era comum no Antigo Testamento se ungir com óleo para uma função específica, certo? Você vê lá os ofícios do Antigo Testamento, reis, sacerdotes, profetas. Existia essa formalística, sim, você tem que ser ungido, tem que vir
com óleo, passar sobre a cabeça, recitar a bênção, fazer ali a consagração. Isso o quê? Apontando para a unção, apontando essa unção que está profetizada aqui. Amém? Só que Jesus ele não foi ungido com óleo. A unção, a cobertura, a capacitação veio depois das águas do batismo, quando o Espírito veio sobre ele. Lembra ali que João Batista, quando ele recebeu, o texto diz, aquele que mandou que eu batizasse com água, me disse que quando vier um, que ao descer sobre ele uma pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, ele ainda era uma coisa que devia estar na expectativa. Cada pessoa que ele batizava, não é esse, amém, vai. Quando ele viu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então a cobertura com esse óleo, né, a unção lá no Antigo Testamento, apontava para a cobertura que o Espírito Santo faria com o Messias e logo depois com todos os seus seguidores, sacerdotes, profetas e reis. Quem são os sacerdotes, profetas e reis hoje em dia? A igreja do Senhor. Amém? Quando nos aliançamos com o Senhor, Ele nos unge, Ele nos separa, Ele nos cobre para um propósito, para uma finalidade. E como eu falei aqui, não é para ficar em casa, é para seguir esse movimento. Então, dos 3 aspectos que eu vou citar aqui nessa noite, o primeiro aqui, Ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, certo? Espírito 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para, aí eu destaquei aqui, anunciar boas novas aos pobres. O que quer dizer isso, hein? Será que classe média, classe A, classe B, classe C, ricos, estão fora? Não é isso, tá, gente? Esses pobres aí é devido à tradução e ao que mais se parece, tá? O pobre aí é o coração de humilde, que ali no texto, na tradução, é semelhante a uma pessoa que não tem recurso. Então é lógico que não se refere à riqueza material, dinheiro ou bens. Zaqueu, quantos conhecem Zaqueu? Cobrador de impostos. Ele era rico, ele tinha dinheiro, mas era humilde de coração, porque quando ele ouviu falar de Jesus, ele queria ver, ele queria experimentar, e Jesus teve um encontro com ele. Amém? O termo pobre também pode ser apontado como humilde de espírito, estado ou condição do ser humano para receber essas boas novas. Aí o texto lá em Mateus 11:5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que esse texto aqui está fazendo aqui? Lembra que João Batista estava preso? Ele como arauto do Messias, como precursor, aquele que abriu o caminho para o Messias, batizava todos, anunciando, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Pois bem, ele não se dobrava e ele confrontou o Herodes, né? E o que isso redundou para ele? Prisão, foi preso. E Jesus continuou, né? Esse caminho que foi aberto, ele continuou. Se você for lá, os textos de João Batista começando a pregar e Jesus dando a continuidade, é o mesmo, exatamente o mesmo. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, do reino de Deus. E o texto diz que ele ia de cidade em cidade, de vizinhança em vizinhança, pregando o evangelho a todos, curando pessoas de enfermidades, livrando das mãos de Satanás. E aqui eu até diria, profeticamente, isso aqui também é uma realidade. Os cegos veem, quantos de repente não viam a glória de Deus, não viam nada de bom, eram cegos espiritualmente. Profeticamente, Jesus dá vista a esse tipo de cegueira também. Os coxos andam. Quantos de nós éramos coxos? A gente não andava. E hoje a gente pode caminhar, a gente anda. Porque
Jesus nos curou da paralisia, né? Espiritual. Os mortos são ressuscitados. Aí eu levantei a bola, é só chutar, né? Os mortos são ressuscitados. Quantos de nós, mortos nos nossos deleites, fomos ressuscitados com Cristo? Amém? Mas não é só isso, tá? Eu não estou dizendo que Ele não cura hoje. Ele cura profeticamente, espiritualmente e materialmente, tá? Amém? Jesus, Ele cura. Então o João Batista estava preso ali e certamente como homem, né? Ele pensando, meu Deus, o que aconteceu? Eu passei para ele está lá, eu estava esperando, estou aqui de camarote. Brincadeiras à parte, tá? Eu estou aqui de camarote, por quê? Ele vai seguir, vai prosseguir, vai subjugar Roma, vai dominar geral, vai me pôr em liberdade e está inaugurado o reino do Messias. O Messias libertador de Israel. Só que não é isso, tá? Não é assim. O plano de Deus era outro. A primeira vinda é de paz, é para anunciar boas novas. Na segunda vinda não, tá? A primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado num jumento, como os reis, né? Quando eles estavam em guerra, quando eles vinham sentado no jumento na antiguidade, isso simbolizava que ele estava em paz. Mas quando ele voltar pela segunda vez, ele vai voltar num cavalo branco, vencendo para vencer. Aí João Batista vai entender, agora eu entendi. Glória a Deus. Então a riqueza aqui é o reino, tá? Quem ainda não faz parte dele pode ser considerado pobre, tá? Eu sinto informar, se você não faz parte do reino de Deus, profeticamente você é pobre. Você precisa ser alcançado pelo Evangelho. O Evangelho será para você, que não faz parte do reino de Deus. Mateus 5,3 diz, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? E aqui fica uma reflexão, para mim e para você. Você tem anunciado esse Evangelho? Você tem sido esse que leva essa riqueza por onde você vai? Aqui eu sei que todo mundo, sal dentro do saleiro é fácil de ser. Eu digo lá fora. Você sabia que você acessa lugares onde o nosso pastor não acessa, o seu líder não acessa, o seu discipulador não acessa, você jovem lá na sua faculdade, você lá no seu trabalho, onde você sabia que você pode ser a única pessoa que de repente durante a vida toda daquela pessoa, ela vai ter aquela janela ali de oportunidade de conhecer alguém que carrega dentro de si o reino de Deus, que conhece do amor de Deus e que tem ali a condição de testemunhar disso para ela e trazer essa boa nova para ela. Eu sei, dói, né? Mas eu vim aqui essa noite para isso, para trazer reflexão para nós, para mim e para você. Deus falou primeiro comigo e agora eu estou compartilhando com vocês. O 2 aí, ele me ungiu para. Então, o primeiro, ele me ungiu para anunciar o Evangelho. O segundo, ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, vírgula, dar vista aos cegos. Por que essa vírgula? Para duas coisas, é uma coisa só. E nota só, uma coisa que Deus falou no meu coração. Se você olhar aqui na sequência, ele me ungiu para proclamar liberdade e no próximo, que a gente vai falar mais adiante, ele fala de libertar os presos. Então, o que acontece aqui? Esse proclamar liberdade, numa leitura distraída, você pode considerar que seja só alguma coisa que ele está... sabe quando você vai falar alguma coisa que você fala dois sinônimos para poder reforçar? Só que não são sinônimos, são duas coisas distintas, tá? Cativo e preso são coisas diferentes. O que acontece aqui? O cativo precisa ser proclamada a liberdade dele, ou seja, ele já foi livre, ele só está cativo, está em cativeiro, foi sequestrado, fez alguma coisa, será que isso aí vem alguma coisa na mente? Já o preso, o que diz lá, me ungiu para libertar o preso tem que ser liberto. Então vamos lá, numa leitura distraída, podemos considerar que cativos e presos são sinônimos, mas vamos desmiuçar essa diferença. Cativo é aqueles que já foram livres, foram capturados ou raptados pelo inimigo que o subjugou. Lembra de alguém? Alguém? Israel, né? Israel
viveu a plenitude dos seus tempos, na época de Davi, Salomão, como uma potência da época de sabedoria, de riqueza, de tudo, de conhecimento, tudo, o mundo inteiro vinha, né? A rainha de Sabá veio para poder conhecer. Pois é, eles tinham essa plenitude, mas perderam. Por quê? Por que Israel se tornou cativo da Síria, da Babilônia, de Roma e de tantos outros? Por quê? Se desviaram, não cumpriram, não permaneceram nos caminhos do Senhor. Os israelitas eram livres, viveram a plenitude da época dos reis, mas se desviaram dos caminhos do Senhor. Acabaram o quê? Cativos, subjugados e escravos de inimigos cruéis, tá bom? E aqui o texto faz um link interessante entre cativo e cego. Eu não falei que tem uma vírgula? Cativos, os cegos. E aí veio logo, o Espírito falou ao meu coração, Sansão. Sansão era ele foi ungido para ser libertador de Israel. Olha o propósito na vida dele. Ungido para ser libertador de Israel desde o ventre da mãe. Mas o que ele fez? Ele brincou com a unção. O que o inimigo fez? Cegou ele. O inimigo não brinca de ser, como dizem aí, né, a famosa frase, o inimigo ele não brinca de ser diabo. E tem muito crente brincando de ser crente. Amém? O inimigo vai fazer de tudo para te tornar cativo, dia após dia, tirar a sua visão. Nada a ver é só o início, tá? O nada a ver é só o início. O objetivo dele é mais lá na frente, tá? O tempo passa. Quem não cresce espiritualmente está cego, perdeu a visão. 2 Pedro 1,9 diz, aquele, porém, em quem não há essas coisas, que coisas? Mas ali à frente, nos versículos anteriores, ele dá as características de alguém que está caminhando nos propósitos de Deus, alguém que é escolhido de Deus, alguém que não se desviou. Aí ele conclui falando assim, aquele que não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, ou míope, né? A visão fica prejudicada, ele só vê o que está perto, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Isso fala de alguma coisa? Fala, né? Jesus tem o poder, tá? De pôr em liberdade os cativos. Ele é o nosso resgatador. Lá em Atos 10, 38, diz assim, Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele, Deus é conosco, e ele continua libertando cativos. E a reflexão é essa, tá? Se você já experimentou a liberdade e por algum descuido, no meio do caminho aí, você está cativo, o inimigo que é cruel te colocou algemas, né? Te colocou, está te subjugando. Saiba, Jesus pode te livrar ainda hoje. Amém? O terceiro aí, e último. Jesus ele me ungiu, o Espírito Santo me ungiu para libertar os oprimidos, em algumas versões preso, né? Lembrei agora da pregação da pastora, né? O alvará que precisa ser declarado. O que é um preso? O preso é aquele criminoso que cometeu um crime, né? Criminoso, beleza. Cometeu um crime, o juiz veio e deu uma sentença. Você está preso. Sua pena é essa. O que ele faz? Está preso, né? São criminosos que o juiz enviou para a prisão. Como tal, precisam de um alvará de soltura para serem postos em liberdade, para saírem dessa condição. Será que isso fala alguma coisa conosco? A Bíblia diz que todos pecaram, né? Estão lá em Romanos, afastados, destituídos de Deus. Em Adão pecou, toda a humanidade pecou. Todos condenados por aquele crime ali, o pecado. E sem o plano da salvação, nós estaríamos fadados à condenação, a essa prisão. Amém? Desde o Éden, quando o homem escolheu viver distante de Deus, ficou preso em seus delitos e inclinação ao pecado. Desde o Éden foi assim. Lá em João 8, do 31 ao 36, João 8, do 31 ao 36, diz assim, disse Jesus aos judeus que criam nele, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então olha a dica aí para nós, hein?
permanecer no ensino de Jesus, seremos de verdade discípulos dele. O 32, frase famosa. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertará quem? A esses discípulos. Não é só você ter a verdade nas tuas mãos, você tem que praticá-la, você tem que não só estar com ela diante de vocês, você tem que permanecer nesse ensino. Amém? E aí responderam eles: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizeis que seremos livres? Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre, certo? Fazendo alusão ali às fazendas, o filho está sempre em casa, o filho não sai de casa. O escravo, ele fica lá na senzala, ele fica no campo, ele está sempre fora, tá bom? A libertação, sim, o filho permanece para sempre. Aí o 36, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Essa é a palavra. Libertação, ela vem da onde? Do dinheiro? Não. Da fama? Não. De filhos, saúde, carreira? Isso tudo é o quê? Motivo para você não estar no propósito. E aí você coloca, não que a gente não vai ter carreira, não que a gente vai se dedicar aos filhos, mas isso não é o principal, isso não pode ser um ídolo para nós, certo? Isso, às vezes a gente coloca no nosso coração e persegue cegamente a isso e abandona o reino de Deus, abandona o Senhor Jesus, certo? E isso nos faz ser escravos. E a palavra diz que, né, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus é que pode nos libertar, tá bom? Aqui o texto também tem uma associação, como no anterior, da prisão com anunciar o ano aceitável do Senhor, que aponta para a graça de Deus, certo? O preso, aquela pessoa que está condenada, se não tiver um alvará de soltura, ela vai permanecer presa. Qual é esse alvará de soltura para essa pessoa? A graça de Deus, certo? Pela graça do Senhor nós somos perdoados, pela graça do Senhor somos salvos. E isso não vem de nós, como está lá em Efésios, vem de Deus. Um presente, foi de graça, totalmente grátis. Não barato, foi caríssimo, mas para mim e para você, foi de graça. E aqui eu trago uma reflexão. Você sabia que a verdadeira liberdade está no poder de simplesmente ter o poder de dizer não? É livre quem pode dizer não, não ao pecado, não ao que me afasta de Deus, não ao que afeta a minha saúde. Amém? Muitos dizem, você é crente, então está proibido disso ou daquilo. Isso não é verdade, a gente não está proibido. A gente pode todas as coisas, mas nem tudo convém. A gente tem discernimento, a gente tem a mente de Cristo. A gente tem discernimento para saber o que é bom e o que é ruim e escolher. Eu sei que se eu beber até cair, aquilo dali não vai me trazer felicidade. Isso vai ser um mal para a minha família, vai ser um mal para a minha saúde, vai ser um mal, só trevas. Então, diante disso, irmãos, nós tomamos posse dessa palavra. O profeta Isaías profetizou também o que acontece hoje conosco. Então, nesse texto lá de Isaías 61, que Jesus começou a ler, né? O Espírito está sobre mim porque me ungiu. Eu vou trazer aqui agora a continuação. Eu não preciso ler de novo Isaías, porque ele leu e já ficou bem claro. E eu creio que essa palavra ela vai entrar nos corações, tem entrado, muitos já conheciam, está reciclando. E o trecho mais à frente é no versículo 6 e 7, porque ele leu os primeiros, né? 1, 2 e 3, lá em Isaías 61, 6 e 7. E vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros da casa, ministro do nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar de vergonha, no 7, terão dupla honra. Em lugar de humilhação, exultarão na sua herança, pelo que na sua terra possuirão. Isso é uma promessa para nós. Quando Isaías escreveu isso, antes dos dias ali em que Jesus estava lendo aquilo ali, ele leu, ele já visualizava cada um de nós, cada um de eu, você, nós. Isso aqui é para nós. Olha como somos chamados depois de receber essa unção.
lá de Isaías 61. Árvores ou carvalhos de justiça, plantação do Senhor, né? O que é um carvalho? Aquela árvore, né? Firme, com raízes profundas, forte, que dá fruto no seu tempo certo. Sacerdote do Senhor. Homens, eu falo aqui como homem para vocês, nós somos sacerdotes do nosso lar. Se algo está atrapalhando isso, busca em Deus. Essa é a nossa função. Irmã, se o seu marido ainda não é sacerdote do lar, creia, persevere e o dia vai chegar. Amém? Ministros do nosso Deus, não só aqui ministrando no púlpito, não só ali ministrando, dando bem-vindos, mas lá fora, sendo sal fora do saleiro, nos lares, nas escolas, nas faculdades, nas empresas, ministrar essa liberdade, a liberdade que eu conquistei e que vocês lá fora também podem conquistar. Amém? Em lugar de vergonha, dupla honra, uma nova história, tudo novo, a glória da segunda casa maior do que a primeira. E aí, como última reflexão, eu trago aqui, podemos profeticamente declarar o que foi lido em Lucas 4:21, hoje se cumpre essa palavra. O que nos impede de viver isso na nossa vida? Quando Jesus declarou essa palavra na vida dele, ele ainda não tinha feito nenhum milagre, não tinha nenhum discípulo, o Espírito Santo já estava sobre ele, já existia ali o potencial, ele já estava sobre ele, tudo que ele precisava para exercer o ministério já estava ali, era só uma questão de tempo, era só uma questão de oportunidade e de ser levado pelo Espírito. Gostaria que o Ministério de Louvor subisse para me ajudar aqui. O que tem nos impedido de viver essa palavra? Falta de fé? Ainda precisamos formalizar essa aliança com Deus? Eu não sei como é que você chegou até aqui, mas uma coisa eu sei, Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui. Amém? Nós tínhamos um encontro hoje aqui com Deus. Talvez você seja um desses aí, ao serem alcançados, triste, abatido, preso, cativo. Eu não sei a história da sua vida, você sabe, Deus também sabe. Então eu preciso fazer 3 convites aqui nessa noite, amém? Eu deixei aqui anotado para que eu não me enrole e não perca nenhum detalhe. Você que nunca teve a oportunidade de reconhecer publicamente essa decisão, você que tem ouvido mensagens, conselhos, músicas, isso já tem mexido com você, não é porque eu estou falando aqui não, já está acontecendo na tua vida, isso já está acontecendo, já tem um tempo, isso já tem tomado conta de você. Você diz, quando eu falei aqui sobre prisão, você disse, eu não quero isso para mim, eu não quero ser preso. Se algo na sua mente está dizendo que você não merece, não é para você o que eu estou falando aqui, isso é mentira. Não existe pecado que Jesus não perdoe, não existe. Pode ser o mais cabeludo que você me falar, tem solução para ele, tem solução para você. Jesus é a solução para isso. Amém?